Bom dia! Estamos aqui mais essa manhã para ouvir o que Deus tem a dizer para mim e para você. E o que Ele vai dizer para mim e para você é o que vai nos dar vitória de mais esse dia na presença de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, abra o nosso entendimento, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir, entender e praticar, Senhor, a Tua palavra. Pois é isso que nós precisamos, Pai, para vencermos na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de João. O Senhor Jesus ele tem muitas coisas a dizer para nós, né? A partir do capítulo 15 e o versículo é o 16. E ele inicia assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O Senhor Jesus nessa manhã, Ele está dizendo para mim e para você que quem nos escolheu para fazer algo não foi a gente, não. Eu não escolhi estar aqui. Quem escolheu isso foi o Pai. Foi Ele que escolheu. Foi Ele que me escolheu. Ele diz aqui: Não me escolhestes a mim. Vós, não fui eu que escolhi. As minhas escolhas, elas são falhas. Os meus planos, eles dão errado. Porque a minha visão, ela é limitada. A visão de Deus não é limitada. Ele vê tudo. Então, Ele sabe o que é melhor para mim. Então, como Ele sabe o que é melhor para mim, quando Ele escolhe, eu obedeço, minha vida vai fluir maravilhosamente. Porque Ele vê lá no futuro, Ele vê todo o futuro. Eu não, eu tenho uma visão limitada. Então, aí Ele diz, aí Ele continua dizendo, né? Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ele que deu o nosso nome, tá? O meu nome, o seu nome? Nem isso nós não escolhemos, foi Ele. Para que vedes, vades e deis fruto. Para que eu e você vamos, caminhemos, para que nós demos fruto. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos nomeou, porque nós não somos anônimos. Nós temos um nome. E Ele deu esse nome para mim e para você, para Ele ser usado, para Ele ser falado. Ah, falar do quê? Aí o Senhor vai continuar dizendo para nós. Ele diz assim, e o vosso fruto, aí Ele diz que para nós irmos e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então, o Senhor, Ele diz para mim e para você que Ele nos escolheu, Ele nos nomeou, Ele mandou que eu e você fôssemos. E Ele diz que quando nós fôssemos, era para nós darmos frutos. Frutos esses que nós sabemos que aquele vem através do Espírito Santo, a qual nós recebemos de Jesus. E Ele diz que com os nossos frutos, esses frutos eles vão servir para pessoas dizer sobre esse fruto.
né? Então, perceba que ele diz, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, quando a gente vê a parte superior que diz assim, ó, e o vosso fruto permaneça. O fruto que Deus quer que permaneça na minha vida e na sua vida são os frutos de Deus. E nós vamos conhecê-los. Os frutos que vêm do Espírito Santo. E esse fruto ele é para permanecer. Não é para ele chegar, fazer uma visitinha e ir embora. Ele precisa permanecer na minha vida e na sua vida. E ele diz, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai vos conceda. Entenda que os nossos frutos, ele vai ser, vamos dizer, como uma amostra, né, para Deus, da nossa obediência. Porque ele diz aqui no final, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Entende? Quando dermos os frutos, aí ele diz, tudo quanto vocês pedirem ao Pai, em meu nome, quem está dizendo é Jesus, porque é o nome de Jesus que está sobre todos os nomes. Nós fomos nomeados, meu nome é Eliene, mas o nome que está acima de mim, que recebeu toda a autoridade e que disse para mim que eu posso usar essa autoridade, é Jesus. Mas entenda que ele me deu esse poder, que ele me deu essa autoridade, como está escrito aqui na palavra. Então, o Senhor Jesus, ele diz para mim e para você, olha, não foi vocês que se escolheram não, tá? Eu que escolhi vocês. E eu escolhi vocês para vocês irem, e para vocês irem e dar fruto, tá? E quando vocês derem fruto, vocês pedirem ao Pai, em meu nome, vocês vão receber. Então, entenda que, às vezes, nós, seres humanos, nós não entendemos. Mas nós não entendemos quando não pedimos para Deus abrir os nossos olhos. E muitas vezes alguns entendem, mas têm um entendimento diferente, né? Mas a partir do momento que você entende que quando Deus te escolheu e Ele te chamou para fazer algo, isso não é uma escolha sua. É uma escolha dele. Você pode querer? Sim. Você pode aceitar? Sim. Você pode cumprir? Mais que maravilhoso. Você pode negar? Sim. Você pode não aceitar? Também. Mas entenda, os frutos do Espírito Santo, eles não vão frutificar na sua vida. E se frutificar algum momento, não vai permanecer. Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ele diz que os frutos é para permanecer. Quando Deus dá algo para mim e para você, Ele não toma. Mas quando nós achamos que ganhamos algo de Deus, não é o que Deus deu. Muitas vezes é o que nós achamos que Deus deu. Então nós precisamos todos os dias pedir para Deus abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, para que nós não nos enganemos achando que temos algo, achando que o que nós temos é algo que Deus nos deu. E muitas vezes nós estamos nos enganando. Nós precisamos abrir nossos olhos. Olha o que diz aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, e o versículo é o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não existe lei. Não adianta uma pessoa dizer
que existe algum tipo de lei contra os frutos do Espírito Santo, porque não existe. E ele está dizendo aqui bem claro para mim e para você que esses frutos, eles precisam estar na nossa vida. Mas perceba que é algo determinado. Ele precisa estar e ele precisa fluir. Ou seja, se eu amo, este amor, ele precisa fluir. Porque quando eu somente falo do amor, não é a mesma coisa de eu amar. Há um hino que diz que é muito fácil eu amar alguém que me ama. E realmente é muito fácil eu amar alguém que me ama. Ama alguém que não te ama. Ama alguém que briga com você o tempo inteiro. Ama alguém que te maltrata. Ama aquele que você nunca viu na sua vida. Como que deve ser feito é o Espírito Santo que fala, não sou eu não. É ele que diz como que você deve fazer. Aí ele diz, gozo. Gozo é alegria. A alegria está em você? A alegria estando em você, você precisa fluir essa alegria. Quando a gente flui a alegria, outras pessoas vão ser contaminadas com essa alegria. Mesma coisa se a gente tiver de mau humor. Ser humano de mau humor, com a cara fechada, você chegou perto dele, parece que pronto, acabou até seu dia. Porque o mau humor é tanto que contamina. Então, a nossa alegria, o nosso gozo, ele precisa ser tanto que tem que contaminar aqueles que estão ao nosso redor. Os primeiros que são contaminados é a nossa família, que é os que estão ali, ó, nossa volta. Porque Deus, ele não vai cobrar de mim o povo da rua. Primeiro que ele vai me cobrar é os da minha casa. É eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi assim que o servo de Deus falou, né? Então perceba que os frutos precisam estar em mim. Ah, mas estão, glórias a Deus. Agora ele precisa fluir. Primeiros que ele precisa contaminar são os da nossa casa. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a mansidão de Deus e a fé que Deus nos dá, tudo isso é eterno. Quando Deus dá alguma coisa, é eterno, entenda. Só que quando eu acho alguma coisa, o meu achismo, muitas vezes não é aquilo que é verdade, que existe. Por quê? Porque quando eu acho alguma coisa, a minha mente ela é blindada com aquilo que eu acho. E a partir do momento que eu acho, é porque eu estava procurando. E como não fui eu que me escolhi, mas sim Deus, eu não posso estar procurando nada. Como foi Ele que me chamou, eu preciso simplesmente obedecer. Se Ele disse que é para eu ir, eu vou. Se Ele disse que é para eu fazer, eu faço. Se Ele disse que eu preciso ter o fruto do Espírito Santo, então eu vou buscar. Se os frutos do Espírito Santo ele precisa fluir da minha vida para aqueles que estão à minha volta. Muitas vezes a gente não se importa com o que outras pessoas dizem. E nós realmente não devemos nos importar, não. Principalmente quando nós estamos dando fruto, e este fruto que nós estamos dando, ele permanece. Quem precisa dizer isso de mim, de você, é os que estão comigo todos os dias, porque eles é que me conhecem. Entenda, as pessoas estranhas, elas podem me julgar, falar o que elas quiserem. Eu sei o que Deus sabe de mim. Eu sei quem me chamou. Eu sei o porquê que eu estou fazendo aquilo. Então entenda, mas a partir do momento que eu permito, que eu aceito,
fazer aquilo que Deus me pediu para fazer, todos esses dons do Espírito Santo, eles irão fluir na minha vida eternamente. Eles irão fluir na sua vida eternamente. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 20, diz assim que pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pelos seus frutos. Ou seja, pessoas na rua, mesmo que nem me conhecem tão bem, perceberão os frutos que eu estou dando. Elas também irão falar. Eu não estou dizendo que é para a gente prestar mais atenção no que as pessoas da rua dizem. Eu estou dizendo que esses frutos, eles precisam estar frutificando, principalmente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela, olha, você já imaginou se cada mãe, cada pai cuidasse dos seus filhos? E ela olhou para mim e disse, por que a senhora está falando isso? Eu disse, porque se um pai e uma mãe cuidam do seu filho, educam o seu filho, ensina a palavra de Deus para o seu filho, que trabalho que serviria, que restaria para a igreja? E ela olhou para mim, aí eu disse para ela, sabe qual? De adoradores. Dia de quarta-feira, eles não iriam lá para buscar pela família. Eles iriam lá agradecer a Deus pela família que Deus deu para eles. Na sexta-feira, eles não iriam lá buscar pela libertação. Eles iriam lá agradecer a Deus, porque Ele liberta e livrou os filhos e livra todos os dias. No domingo, nossa, o tanto de coração que teria quebrantado, chorando, agradecendo, Espírito Santo me encha, porque é mais uma semana que vai começar. E eu preciso ser cheia do teu Espírito Santo, porque ele precisa fluir. O teu fruto precisa fluir aonde quer que eu chegar. Se eu estiver dirigindo, o teu fruto tem que fluir ali no trânsito. Se eu estiver andando na rua, o teu fruto ele precisa fluir. Quando eu falo com os meus filhos, o seu fruto precisa fluir. Eita! Esse fruto fluía, ele iria fluir o tempo inteiro. Mas muitas vezes tem pessoas que ela acha que a obrigação é toda de Deus, é toda da igreja, sabe? E aí, o que acontece? O que está acontecendo na nossa sociedade. O diabo engana as pessoas, leva ela para pensamentos errados, para achismo, e enquanto isso o diabo está fazendo a festa. Mas a partir do momento que eu e você, nós nos levantamos e obedecemos o que Deus diz para mim e para você, que é para nós irmos, e é para nós darmos frutos. E Ele não perguntou para mim e para você se nós queremos, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, porque Ele nos ama acima de tudo. Entenda? Tem pessoas que acham que o nosso Deus é um Deus ditador. Nossa, está amarrado, em nome de Jesus, nunca. Ele simplesmente nos ama. E Ele não precisa dar satisfação do que é da nossa vida para nós. Ele simplesmente diz, filho, ó, esse plano aqui é o seu. Entenda, se você não quiser ir, a escolha é sua. Ok. Mas entenda que o seu plano é o seu achismo, é o seu pensamento, é o seu acho, é o seu querer. E esse seu plano, esse seu querer, Deus já viu que não vai dar certo. Ele não precisa falar isso para você. Sabe por quê? Você precisa ter fé e confiança em Deus. Porque Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. Você consegue ter consciência que Ele nos amou primeiro? Antes de você ter nascido. Ele já tinha enviado o Filho dele lá para morrer por mim, por você, para que o nosso sofrimento fosse exterminado. Isso é amor. Um povo que pode obedecer, um povo que pode rebelar. Olha aí a situação da sociedade, como que está. Você acha que Deus deixou de amar esse pessoal aí? Deixou não, é por isso que Ele chamou eu e você. Porque Ele viu capacidade em nós de ajudar esse povo. Então entenda, o que eu e você precisamos fazer é simplesmente obedecer. Quando eu e você, quando nós obedecemos, Ele fala assim que tudo que eu e você pedir ao Pai, em nome de Jesus, vai ser concedido. Entenda? É tudo, tá? E Deus, Ele conhece as nossas necessidades.
Há coisas que a gente nem pede e Ele dá, porque Ele é amor. Então você e eu, nós precisamos somente crer nisso. Deus é amor, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E Ele quer que os frutos do Espírito frutifiquem em nossas vidas e que esse fruto permaneça para sempre. E Ele diz: tudo que nós pedimos, em nome de Jesus, Deus vai nos dar. Então, se por acaso estiver faltando algum dos frutos, peça a Deus que Ele dá. Busque o Espírito Santo. O Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo é maravilhoso. Há momentos em que a gente fica numa dor tão tremenda que a gente não consegue nem falar. Aí o Espírito Santo fala, filha. Não precisa, não, perdão, ele fala para mim. Não precisa falar, só pode só chorar. Eu falo por você. Sabe? E a partir do momento que isso acontece, eu não preciso pedir nada. Após, o tempo é dele. Após algum período, aquilo a qual eu pensei quando eu estava lá, acontece. Isso é lindo. Você saber que você tem um consolador. Você saber que você tem um ajudador. E que Ele faz os frutos dele fluir na sua vida. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, por ter me escolhido. Obrigada, meu Deus, por ter me ajudado. Obrigado por me ajudar, Senhor. Porque os planos do Senhor, eles são muito melhores do que os meus. Oh, Deus, os frutos do teu Espírito, eles são eternos. E eles permanecem na nossa vida. Oh, Pai, não deixa nós nos enganarmos, Senhor. Não deixa nós vivermos no nosso achismo, no nosso pensamento, no nosso querer, não, Pai. Oh, Deus, os nossos planos, eles se frustram. Os nossos planos, eles são limitados, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Oh, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço tanto por abrir a minha mente, por abrir o meu entendimento, por abrir o meu coração e colocar a Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor pelo plano lindo que o Senhor fez para a minha vida. E que assim, Pai, eu possa todos os dias caminhar junto com o Senhor para viver os planos que o Senhor tem para mim. E que cada um, Pai, que tem o mesmo entendimento, o mesmo querer, que assim seja feita na vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.